Quando o Egito tentou imitar Deus, por alguns instantes pareceu que tinha conseguido. Mas Êxodo 7, 8 e 9 revelam depressa a diferença. Os magos conseguiam reproduzir certos sinais, porém não podiam controlá-los, revertê-los, nem impedir o que viria depois. Imitação repete a aparência. A autoridade determina o fim. Deus havia prometido tirar Israel da escravidão, mas o faraó transformou sua resistência numa muralha. Então Moisés e Arão voltaram ao centro do poder egípcio. O confronto que parecia acontecer apenas entre dois homens e um rei, logo alcançaria o rio, as casas, os campos, os animais e o próprio corpo dos egípcios. Moisés tinha 80 anos e Arão 83 quando falaram com o faraó. Deus não enviou dois jovens guerreiros, mas dois homens idosos carregando sua palavra e um cajado. Diante do império, pareciam pequenos. Diante da promessa de Deus, eram suficientes. Arão lançou o cajado diante do faraó e de seus oficiais, e ele se transformou numa grande serpente. O faraó convocou sábios, feiticeiros e magos, que fizeram algo semelhante por meio de suas artes secretas. Durante um instante, o Egito pareceu capaz de responder ao sinal de Deus. Então, o cajado de Arão engoliu os cajados deles. Os magos reproduziram o fenômeno, mas não evitaram a derrota. O sinal não era uma competição de truques, era a demonstração de que a autoridade do faraó havia sido confrontada por uma autoridade maior. Mesmo assim, o coração do faraó permaneceu endurecido. O cajado já havia respondido quem possuía autoridade, mas o rei não aceitou a resposta. Há olhos que enxergam o sinal e, ainda assim, escolhem a cegueira. A primeira praga atingiu o Nilo. Arão levantou o cajado, as águas se transformaram em sangue, os peixes morreram, o rio cheirou mal e os egípcios não puderam beber dele. Eles precisaram cavar perto do Nilo em busca de água. Aquilo que sustentava o Egito já não podia sustentá-lo. Os magos produziram algo semelhante com suas artes secretas, mas repare no limite. Eles agravaram o problema e não o resolveram. Não purificaram o rio, não devolveram vida aos peixes, nem ofereceram água ao povo. O faraó, porém, voltou ao palácio e não levou aquilo a sério. Depois, as rãs subiram das águas e cobriram a terra. Entraram nas casas, nos quartos, nas camas, nos fornos e nos recipientes usados para preparar comida. Nem o palácio conseguiu manter do lado de fora aquilo que o rei se recusava a enfrentar. Os magos também fizeram rãs aparecerem, mas novamente não conseguiram removê-las. Pressionado, o faraó pediu que Moisés e Arão rogassem ao Senhor e prometeu deixar o povo oferecer sacrifícios. Moisés orou, as rãs morreram e o Egito respirou. Porém, assim que percebeu que havia alívio, o faraó endureceu novamente o coração. Começava um ciclo: aperto, promessa, alívio e resistência. Ele falava como alguém disposto a mudar enquanto sofria, mas voltava a ser o mesmo quando a consequência passava. Na terceira praga, Arão feriu o pó da terra, e ele se transformou em pequenos insetos sobre pessoas e animais. Os magos tentaram fazer o mesmo, mas não conseguiram. O poder que pareciam dominar encontrou uma fronteira. Então, os próprios magos disseram a Faraó: "Isto é o dedo de Deus." Os especialistas do império reconheceram o limite antes do homem sentado no trono. Havia evidência diante de seus olhos, testemunho dentro do palácio e advertência chegando aos seus ouvidos. Ainda assim, ele não escutou. O problema já não era a falta de sinais, era a resistência à verdade. Depois vieram enxames de moscas. Mas Deus fez distinção entre o Egito e Gósen, onde vivia seu povo. A terra dos israelitas foi poupada, deixando claro que aquilo não era uma calamidade descontrolada. O Deus que julgava também sabia exatamente quem estava em cada lugar. O faraó tentou negociar. Primeiro, permitiu que o povo oferecesse sacrifícios dentro do Egito. Depois, concordou que saíssem, desde que não fossem muito longe. Quando as moscas desapareceram, porém, ele voltou atrás.
O homem que não podia deter as pragas ainda tentava impor condições a Deus. Em seguida, uma peste severa atingiu os rebanhos egípcios que estavam no campo: cavalos, jumentos, camelos, bois e ovelhas. Os animais dos israelitas foram preservados. O faraó mandou verificar e soube que nem sequer um deles havia morrido, mas continuou irredutível. Então Moisés e Arão lançaram fuligem de uma fornalha ao ar, e feridas dolorosas apareceram nas pessoas e nos animais. Os magos, que antes imitavam os sinais, já não conseguiam nem permanecer diante de Moisés por causa das feridas. A imitação havia terminado. A impotência estava exposta. Antes da praga do granizo, Deus enviou um aviso. Declarou que demonstraria seu poder para que seu nome fosse conhecido em toda a terra. Também ordenou que os animais e todos os que estivessem no campo fossem recolhidos. Alguns oficiais do faraó temeram a palavra do Senhor e levaram seus servos e animais para abrigos. Outros desprezaram o aviso. Então caiu sobre o Egito uma tempestade devastadora, com granizo e fogo. Pessoas e animais deixados no campo foram atingidos. Árvores foram quebradas e plantações destruídas. Somente em Gósen não houve granizo. Havia juízo do lado de fora, mas o aviso havia oferecido abrigo a quem escutasse. O linho e a cevada foram destruídos, pois já estavam desenvolvidos. O trigo e o espelta sobreviveram, porque amadureciam mais tarde. A devastação tinha alcance preciso. O faraó continuava usando a coroa, mas já não controlava o rumo da história. Durante a tempestade, ele chamou Moisés e Arão e declarou: "Desta vez pequei." Reconheceu que o Senhor era justo e prometeu deixar Israel partir. Mas, quando Moisés orou e o granizo cessou, o faraó pecou novamente e endureceu o coração. Alguns relacionam cada praga a uma divindade específica do Egito. Essa interpretação é possível em certos casos, mas Êxodo não apresenta uma correspondência detalhada para todas elas. O texto mostra com clareza algo ainda maior: rio, casas, terra, rebanhos, saúde, plantações e autoridade foram atingidos em sequência. Nenhuma segurança do império estava acima do Senhor. Se essa explicação está ajudando você a compreender a Bíblia, inscreva-se no canal para acompanhar os próximos capítulos. O Egito tentou imitar Deus, negociar com Deus e resistir a Deus. Não conseguiu ocupar o lugar de Deus. Os magos chegaram ao limite, o faraó acumulou promessas quebradas e uma noite, ainda mais decisiva, começou a se aproximar. E você? Que segurança está apertando com tanta força que já não consegue ouvir quando Deus mostra que ela não pode salvar?